Né? Filipenses dos 4:6 não é o texto principal, mas eu vou começar por ele. Carta de Paulo à igreja de Filipe. Aqui pergunta a nossa confiança em Deus, o nosso coração, o nosso ser, a nossa alma. Como está a nossa confiança em Deus? 100%. Eu, essa semana, sábado, esse senhor sempre nos ajuda aqui com a alimentação, tá, mulher? Depois eu vou ter que ver com você que vai ter que dar buscar, porque tem muita coisa. Tá? Lá na empresa, a gente tem que ir lá pegar do meu amigo. Já veio aqui umas 2 ou 3 vezes. E é um camarada bom de lidar. Nelson é um camarada bom de lidar. E Nelson tem as crises dele, conversa muito comigo. E a gente, como amigo, como irmão. Nelson não tem um irmão, filho único. E às vezes não tem muito contato com o pastor dele. Mas como a gente teve um estreitamento da nossa amizade, né? Então a gente pode conversar justamente sobre algumas coisas. Né? E a gente estava lá falando justamente sobre essa questão de entrega e dedicação a Deus. Né? E a necessidade de se confiar no Senhor para que se faça isso. Então a confiança em Deus, a confiança é primordial. Né? Aqui no texto de Filipenses 4, versículo 6, diz o seguinte: por nada estejais ansiosos, mas em tudo, pela oração de súplica, com ação de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. É isso. Então estejais inquietos por coisa alguma antes. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Existe uma realidade dentro da teologia, dentro da realidade cristã, que a gente, por saber que Deus ele é onisciente, a gente espera que Deus saiba de todas as nossas dificuldades, de tudo que a gente está passando, e de alguma forma, Deus sabendo do que a gente está passando, Deus vai atender. A gente, quando pensa dessa forma, a gente está errado e está certo. Porque ao mesmo tempo que a gente sabe que Deus ele é onisciente, que sabe todas as coisas, o que acontece? A Bíblia nos ensina que quando a gente se aproxima de Deus, mesmo Deus sendo onisciente, a gente deve falar com Ele e pedir as coisas a Ele. Então eu fico deduzindo a seguinte coisa: se uma pessoa sabe o que eu quero, entende o meu coração, mas mesmo ela sabendo o que eu quero, ela vai mandar eu pedir aquilo que ela já sabe, o que essa pessoa quer. Não é verdade? Então, quando a gente vai pedir as coisas ao Senhor, a gente já vai pedir a Deus aquilo que Ele já sabe. Deus sabe de todas as coisas. Então, se Ele nos força a falar com Ele coisas que Ele já está cansado de saber o que Ele quer. Ele quer diálogo. Ele quer conversa. Ele quer conversa. Por isso que Deus, Ele nos incita a orar nesse tipo de realidade. É uma incitação à oração, à entrega.
depois. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Lucas, né? Outro texto, que é um texto maior, que é Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1, de 1 a 8. Esse texto, ele nos mostra uma outra questão também. Não só a gente deve ir a Deus para pedir a Deus aquilo que Deus já está cansado de saber, mas a gente deve insistir. E é esse exemplo que dá aqui na parábola. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1. E ele falou-lhe uma parábola com este fim, de que os homens devem sempre orar e nunca desfalecer. E nunca desfalecer. Se a gente entender bem essa passagem, que ele fala assim, ó, ele está ensinando que o homem deve orar, que a pessoa deve orar, que o ser humano deve orar e nunca desfalecer. Eu entendo que quando a gente não ora e não pede a Deus e não confia em Deus, a gente está desistindo de Deus. A gente está desistindo. Desfalecer aqui é a ideia de você não estar muito interessado. Você acha que não é importante, não tem relevância nenhuma. Versículo 2, dizendo: havia em uma cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava os homens. Havia naquela cidade uma viúva, e ela veio a ele dizendo: vingue-me do meu adversário. Depois de algum tempo, ele não quis. Mas depois ele disse consigo: ainda que eu não tema a Deus e nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me incomoda, vou vingá-la, para que ela não continue a vir me cansar. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não vingará aos seus próprios eleitos que clamam a Ele de dia e de noite, já que é longânimo para com eles. Eu vos digo que Ele os vingará rapidamente. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Na verdade, isso aqui é uma pergunta retórica. E a resposta dessa pergunta é não. É não. Aqui a ideia é de até aqueles que têm fé, vai chegar um momento, e a gente já está vivendo esse momento, em que eles vão desfalecer. A nossa geração, como crentes, é a geração que menos ora. Sabia disso? É a geração que menos busca Deus. A gente tem tanta facilidade de vida, a gente tem aí o smartphone, a gente tem a internet, a gente tem tanta coisa, a gente vive, apesar de pobre, uma vida mais confortável do que os nossos pais viviam antes. Então a gente tem mais acesso. A coisa, apesar de às vezes parecer mais dura e mais difícil, mas a gente está vivendo num mundo de facilidade. Tanto que a nossa geração, pelo menos a minha geração, a nossa geração aí, a irmã Ana Lúcia, irmão Mil, a irmã Simone, né? Faz parte, a André tá novo ainda, né? Não é da nossa geração ainda não. É uma Nutella, né? Então, assim, a nossa geração é considerada uma geração especial, além das outras gerações. Porque tanto também, né? Porque a nossa geração, ela conseguiu superar a geração anterior. A geração anterior, eles não estão conseguindo acompanhar a gente. Esses dias eu estava conversando com a Regina Sérgio, né? Regina Sérgio, minha amiga, lá da 22 de novembro, né? E ela pediu para ela poder dar uma olhada no negócio ali para ela, aí eu fui lá, aí Regina
perdeu o esposo agora há pouco tempo, né? Ele já está com 60 anos de idade. 60 anos de idade. Ele já está naquela coisa fitness, né? Malhando, né? Fazendo aquela coisa toda, quando chega a hora de malhar e tal, essas coisas todas. Então, assim, hoje eu conversando, ela falando da filha dela e tal, assim, pô, Gina, você tem consciência de que a nossa geração, ela é superior à geração posterior, essa geração que são os nossos filhos, os nossos netos, ela tem, porque é bom você ter mesmo, porque a gente precisa ter um pouco de paciência com eles em relação a algumas coisas, nem tanto, mas a gente precisa ter isso. Então, se a gente passou por dificuldades na vida, que nos fortaleceu. A gente não tinha nem televisão colorida. Você já viu televisão em preto e branco, não viu? Televisão preto e branco, já viu? Muita, né? Então, assim, então quando fala em televisão preto e branca, aquela geração que está lá atrás, nem sabe o que é. Vocês sabem o que é uma televisão preto e branco? Alguém já viu aí? Sabe? Que a imagem aparecia preto e branco, toda russinha. E de vez em quando a gente saía, né? E era moda daquela época, e eu achava super ridículo. A gente comprava um papel celofane colorido, para guardar na televisão, para dizer que a televisão era colorida. Né? A antena, você não pode acreditar o que a gente fazia com a antena, a gente colocava um brilho na antena. Entendeu? Então, assim, a gente teve que passar muita dificuldade para poder fortalecer. Mas só que hoje está tudo muito mais fácil. Né? Até pra gente, né? Pra gente que não é dessa geração aí posterior, né? Mais tranquila, até pra gente está bem mais fácil a vida, né? A gente pode ter uma velhice boa, apesar das dores das costas, né, irmão? Apesar das dores das costas aí, que é a herança do peso, do mundo peso que eu carreguei. E isso nos deixa, né, acomodados. A gente não precisa de Deus. A gente pode até cantar aqui que a gente confia em Deus. Mas às vezes, no momento de dificuldade, a gente vai procurar qualquer outra coisa. Dificilmente a gente vai procurar em algum momento de dificuldade. Por isso a pergunta, né? Quando, porém, vier o Filho do Homem, né? Porventura será fé na terra por causa do quê? Por causa da comunidade que a gente tem vivido. Vamos abrir nossas Bíblias no texto. Salmo 4. É isso mesmo, Salmo. Capítulo 4, eu deixo a Bíblia marcada, mas essa Bíblia aqui ela pode fazer eu consegui, que mesmo marcando meu trabalho. Salmo, capítulo 4, versículo 3. Mas sabei que o Senhor se aparou àquele que é piedoso para si. O Senhor ouvirá quando eu chamar, ou quando eu clamar. Então, assim, aqui o salmista ele mostra, né, o salmo de Davi, ele mostra uma condição que, apesar das dificuldades todas, né, Deus sabe. E Deus entende aquele que realmente confia nele. Então não adianta simplesmente a gente dizer que confia em Deus e cantar que confia em Deus. Marcos, capítulo 11. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Isso que eu havia falado logo no começo. Versículo 24. Diz o seguinte: portanto, eu vos digo que todas as coisas que desejais, quando orardes, credes que a recebereis e tê-la-eis. Deixa eu
vê aqui, Deloqueis. Por isso vos digo que tudo que pedires, olhando, credes que recebereis e Deloqueis. Vamos para outro texto? Isaías. Isaías, profeta Isaías. Capítulo 65. Versículo 24. Isaías. Eu queria um texto lá no começo, acabei não separando. O texto lá no início do Antigo Testamento, acabei não separando, mas eu fico com esse texto aqui. Né? Isaías 65, versículo 24. Vamos lá? E será que antes que clame eu responderei? Estão eles ainda falando. Eu os ouvirei. Não é isso? Está escrito? Vamos lá? Vamos lá, todo mundo lê nossa voz? E será que antes que clame eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Aí eu vou fazer uma pergunta clássica, né? A congregação já vai encerrar essa reflexão para fazer a conclusão. Isso tudo é verdade? É verdade isso tudo? É verdade. Todos os versículos que a gente acabou de ler aqui. O que mais tem na Bíblia são versículos dizendo que a gente tem que orar e que a gente tem que pedir. E por que a gente vive ansioso? E por que a gente vive preocupado? E por que a gente não confia plenamente em Deus? A gente não busca primeiro o reino de Deus. Primeiro ponto. A nossa natureza pecaminosa, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Então, a maioria das vezes, a gente não busca ajuda, e até com outras pessoas também. Né? A gente está precisando de ajuda, você quer ajudar a pessoa, está vendo lá, está precisando de ajuda, mas não quer ajuda. Né? A gente inclusive vê isso com os nossos filhos. Ah, vamos, está precisando de ajuda. Mas não fala, não busca, não aceita ser ajudado. Não tem gente que é assim, que não aceita ser ajudado de forma alguma, que é orgulhoso, que é presunçoso e que acha que ele sozinho. Eu tenho um vizinho lá que é assim, né? Que vive dependendo dos outros, mas vive gritando ao mesmo tempo que não depende de ninguém. Então a gente tem essa autossuficiência dentro da gente. E é necessário que a palavra de Deus ela esteja todo o tempo nos lembrando quem a gente é, pecador, frágil, para que a gente dependa sempre de Deus. A gente sempre dependa de Deus. Eu tenho ouvido muitas mensagens, né? Nessa tema que eu preciso terminar de ouvir agora, que é do pastor da presbiteriana que eu gosto muito, eu esqueci o nome dele. Então, eu tenho ouvido muitas mensagens, né? E às vezes mensagens sobre. Eu sempre gostei. A pessoa que eu gostava de ouvir não prega mais, né? Que é Billy Graham. Fã de Billy Graham e de alguns outros pastores. Mas existe o Hernandes Dias Lopes, que é da presbiteriana, que eu gosto muito do Hernandes Dias, porque eu tenho essa pegada mais técnica, e ele é muito técnico e tal, essa coisa toda. E também na reunião, na hora dos pastores, a gente vai para ouvir outros pastores também, outros irmãos. E uma coisa que fica claro nas reuniões, nas mensagens, é que a gente, como crente, né, como igreja, a gente nasceu para ser, a gente foi criado, a gente foi elaborado, nasceu para ser dependente. Para ser dependente.
Então, quando a gente quer ser independente, a gente está fugindo da natureza que Deus nos criou. Entendeu? Entendeu? Então, quando a gente quer ser independente, a gente não quer depender de Deus, é necessário que Deus nos jogue no chão para nos tornar o quê? Dependentes dele. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe e que você possa entender. Durante esse mês, né? Durante esse mês, as mensagens serão todas dessa pegada. Hoje, a gente ouviu sobre a confiança, sobre a independência de Deus, sobre a entrega. A gente cantou isso aqui. Né? A gente declarou isso aqui. A semana que vem, a gente vai ouvir sobre o medo. Vai ouvir sobre o medo. Eu tinha um professor que ele tinha a maior raiva do mundo. Né? Estava falando da mensagem. Uma raiva. Falava, você tem um gosto. A raiva. Como se falava para ele que terror de batalha espiritual. Né? E eu conheço muito crente. Como se fala do diabo, fora do medo. O Silas Malafaia, né? O Silas Malafaia, das mensagens dele, tinha essa coisa de pisar no diabo, aquela coisa toda, e falar que a gente não tinha que ter medo do diabo. Eu queria dividir instituições como o pastor Silas Malafaia, mas nisso ele não está errado. Mas a melhor mensagem que eu ouvi em relação a isso aí, né, foi com um professor do seminário que era pastor aqui na Igreja Batista, né? E ele dizia: não existe guerra espiritual entre Deus e o diabo. A gente não precisa ter medo disso. Porque Jesus já venceu. Deus não tem adversário. Então a gente, além de ter a natureza dependente, a gente é totalmente dependente de um Deus que não tem adversário. O maior adversário que a gente tem é a gente mesmo, é o nosso próprio coração. Que a gente é que dá lugar ao diabo. A gente é que dá lugar ao diabo. Vamos ficar em pé, Jesus, para a gente